Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Fórum da Liberdade. Para abrir a programação desta 24ª edição do Fórum da Liberdade, iniciaremos com o painel Liberdade Individual, a arte de construir a sua própria história. A ideia é que tenham primeiro 50 minutos de duração, cada painelista falará por aproximadamente 15 minutos e ao final teremos 20 minutos para os debates, por mais difícil que isso pareça ser, ao lado de dois carbonários. As perguntas este ano podem ser feitas tanto por escrito, quanto através da rede social do Twitter, no hashtag FL2011. Nosso primeiro convidado é o Lobão. Tanto o Lobão quanto o Peninha dispensam a apresentação, mas consta o currículo deles para quem tiver interesse em conhecer. O Lobão lançou recentemente... Currículo ou ficha corrida? O Lobão lançou recentemente sua biografia, 50 anos a mil, tive a oportunidade de ler e recomendo, realmente reflete a história do país, do rock, e vai ser realmente ponto de partida de muitas histórias que vão surgir. Então, para não perder mais tempo, gostaria de convidar o Lobão para fazer uso da palavra. Obrigado, Lobão. Obrigado. Bom, antes de mais nada, quase que boa noite já, né? São 6 horas. Bom, vamos começar falando sobre liberdade, né? Eu acredito que o intuito maior da abordagem desse tema liberdade, além de ser muito pertinente, é uma coisa que, dentro da minha história, foi sempre um entrave muito grande. E dentro da minha trajetória, durante todo o transcorrer de todos esses anos, eu sempre me senti muito tolhido dentro da minha atividade, dentro daquilo que eu faço, e justamente num momento em que já não havia aquela pecha da ditadura, quer dizer, já é 85, 86, e eu comecei a perceber, não só perceber, porque também eu imprimi muito, enquanto artista mesmo, quase que uma prova dos 9 ao país, se realmente a gente estava vivendo num regime libertário e realmente onde a opinião pudesse ser proferida, discutida, analisada, retrucada. E eu comecei a perceber que aquilo me causava muitos problemas. Afinal de contas, todo mundo testemunhava a luta pela liberdade de expressão, colocando esse tipo de valor num patamar que eu considero sempre indispensável. E, no final das contas, isso não era uma coisa que... Não era e não é, né? Que refletia para a minha decepção profunda, não somente pelos órgãos governamentais, mas eu comecei a perceber que o próprio brasileiro, em geral, não tem esse hábito, não cultiva esse hábito. E eu acredito que esse seja o grande problema da nossa democracia, enquanto democracia mesmo, porque eu acho que o alicerce da democracia é você opinar, você não ter medo de expressar dentro dos limites do bom convívio, etc. e tal, mas de você poder ser contundente nas suas opiniões. Afinal de contas, eu acho que a falta de opinião, ou do exercício dessa opinião, resulta num grave processo de falta de autocrítica do próprio povo enquanto nação, e acho que a nossa autoimagem começa a ficar muito deformada pela nossa complacência em relação à não opinião, e começamos a nos flagrar errôneos em relação à nossa própria autoimagem. Nós somos um país que não tem racismo, um país benevolente, simpático, e, ao mesmo tempo, com mazelas, violentíssimo, e com problemas de cerceamento de opinião. Nós temos uma coisa de capitania hereditária, de coronelato, que está presente na nossa vida cotidiana, em todos os lugares do Brasil, e em classes, também na minha classe também isso ocorre.
Não foi difícil uma personalidade como a minha ser caricaturada, Lobão muito louco, polêmico, né? Mas eu gostaria de deixar bem claro que eu acredito que com a maioria das pessoas aqui nós somos educados para ser sinceros, né? Para falar, ser honesto, né? Para emitir opinião. Tudo isso a gente acaba aprendendo, né? No transcorrer da nossa vida, da nossa educação. E, na verdade, ao meu entender, eu sempre pratiquei isso. Eu sou um cara educado, pretendo ser honesto, porque eu acredito que eu sou muito rígido comigo, no sentido que eu considero positivo. Eu me cobro, eu me critico, eu tento me melhorar. E eu acredito que, se eu transpuser esse tipo de atitude para as outras pessoas, é uma forma de amor, né? Eu acredito que um dos piores problemas na emissão de opinião do brasileiro é que essa opinião é sempre levada pessoalmente. Por exemplo, vocês devem estar acostumados com determinados tipos de resposta a vários outros tipos de opinião. Tipo, você fala sobre uma coisa, isso aqui, acolá. E a pessoa, ao invés de entrar no âmago e dizer, não, isso aqui, acolá, não é aqui, acolá, é lá e tal, não, já começa a dizer, não, você é invejoso, você é feio, chato, burro, e não tem a menor... E isso é uma questão generalizada. Eu vejo isso comigo, com o Fernando Henrique, com qualquer pessoa. E eu acredito que isso reflete uma repressão enorme que nós temos e, na verdade, uma baixa estima revestida de euforia carnavalesca que eu acredito que embace um pouco o nosso entendimento de nós próprios. Então, eu acredito que essa situação da própria liberdade em pauta, ela pressupõe uma série de outras coisas, como uma folclorização que o brasileiro faz, inclusive a própria intelectualidade. Vocês podem imaginar, vocês são do meio empresarial, mas eu venho do meio artístico. Mas eu acredito que isso seja uma coisa mais ou menos generalizada em determinadas classes. Essa coisa da esquerda festiva no Brasil, a gente estava conversando, brincando, de que as pessoas levam uma certa lavagem cerebral quando você vai entrar no ensino médio. Eu costumo brincar dizendo assim, você começa entrando com um garoto normal, ouvindo Led Zeppelin, não sei o quê, aí vem um cara que gosta do Che Guevara, um professor, aí você já é fã do Che Guevara, você tem que comer uma namorada, aí, fica namorado com pé chique, não sei por que cargas d'água é chique ser comunista. Aí você bota uma camisa do Che Guevara, vira fã do Chico Buarque, e aí é um retrocesso, né? Acabou. E dentro do engessamento da opinião, existe no nosso inconsciente coletivo uma pulsão de sacralização dos nossos hábitos, indiscriminadamente se eles são bons ou se eles são ruins. E dentro da cultura também, por isso que me tornei um iconoclasta, involuntariamente, diga-se de passagem, porque eu sou uma pessoa muito benevolente e muito doce, mas eu sou doce mesmo. Cheirosinho. E cheirosinho. E eu acho assim, vocês pensem, por que a nossa cultura, a gente não consegue conviver com tradição e com modernismo? Porque a gente sacraliza, por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 22. Eu acho absurdo a gente ainda ficar eufórico com o fato de nos considerarmos antropófagos. Eu acho de péssimo gosto. Você vê aqueles filmes do mundo animal, diz que o tubarão come o outro, a gente já acha aquela espécie indigna, né? O antropófago é feio. Então, isso nunca foi contestado. Isso, na verdade, foi corroborado no transcorrer das décadas. O que significa? Isso é uma sacralização. E se vem algum elemento e diga, não, isso daqui eu não concordo, você não é chamado para discutir a sua discordância, você é ejetado, você é ejaculado para a estratosfera e você desaparece do pacote. Então, você tem que cumprir, para você meio que existir no Brasil, você tem que entrar e ser absolutamente canalha, né? E você tem que ser inofensivo, pelo menos aparentemente, e você tem que entrar num determinado tipo de modo de operação que é absolutamente postiço e violento, porque você só pode existir se você não for você. Ou seja, você tem que puxar o saco, você tem que ser adulador, você tem que entrar em panelinha, porque o Brasil vive de panelinha, não tem mérito.
Porque as pessoas não investem no mérito aqui. Se você é amigo do fulano, se você é amigo do... Por isso que o governo está cheio Pô, esse ministro é tudo amigo do amigo, né? O meu homônimo, o ministro das Minas e da Energia, não entende nem de mina, nem de energia, né? Eu não sei, se fosse presidente, eu botar um cara técnico, aí o que você conhece, pô, deixa eu ver o seu currículo. Pô, legal, parabéns, então entra aí. Quantas minas você conhece? Com toda a minha energia, sem número. Então, eu acho que nós estamos num momento muito importante. E, por exemplo, a nossa autocrítica, o que me alarma muito é perceber a popularidade de um governo que nos cobra impostos de Alemanha, a gente vai ter autobans, uma infraestrutura maravilhosa, hospitais com esteira, computadores, etc. Então, a gente está tudo falido, toda a nossa infraestrutura, os aeroportos, as estradas, os hospitais, a educação. A educação, eu fiquei muito alarmado quando a Dilma assumiu, que ela disse, olha, educação com a gente, isso aqui é o nosso carro-chefe, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu lido com pessoas jovens, não só na MTV, como fazendo shows, e eu percebo nitidamente, nesses últimos anos, um decréscimo de percepção ou de nível intelectual e de comportamento. O comportamento do jovem, basicamente, está se infantilizando, né? Então, eu acredito que está acontecendo alguma coisa que foge ou à percepção, ou à autocrítica, ou as duas coisas, não somente dos governantes, porque eu acho que os governantes apenas representam um extrato grande da população. Eu acho que caberia a nós dizer, olha, não, isso não pode acontecer. A educação, que seria o capital humano, que a gente poderia, talvez em 10 anos... Eu conversei até com o Lula em 2002, eu falei, olha, eu posso te apoiar, vamos ser a Coreia do Sul, vamos exportar cientistas daqui a 8 anos. Pelo contrário, a gente teve um decréscimo enorme no ensino superior, né, principalmente na área científica, né, matemática, física, isso está completamente relegado. E acredito que assim, as pessoas não conseguem mais articular, já não conseguiam há um certo tempo, mas as pessoas estão com a maneira, a expressão da própria língua está deteriorada. E eu não consigo perceber na sociedade em geral um certo clamor mais peremptório em relação a isso, sabe? E eu acho que tudo isso influencia no tema que nós estamos falando sobre a liberdade, porque um povo que não tem autonomia intelectual, ele não pode conceber o que significa liberdade, o que significa você lutar pela sua própria opinião e você ter um embate de opinião honesto, de você poder conviver com opiniões conflitantes com a sua, sem que aquilo parta para a ofensa, ou, sabe, para os pruridos pessoais, né? Então, eu acredito que nós, nesse caso, eu fico muito emocionado de ver que tem um evento dessa natureza em que as pessoas estão realmente dispostas a não somente pensar sobre esse assunto, mas atuar sobre esse assunto, né? Eu acho que, nesse ponto, tanto o Peninha quanto eu precisávamos muito de uma conexão com pessoas que pudessem dar uma amplitude maior em relação a isso, porque eu acredito que a sensação que a gente tem, ele está muito solitário. Da minha classe, eu não conheço ninguém que eu possa chegar e dizer, vamos fazer isso. Não tem. Talvez a Beth Carvalho, que ela falou uma coisa muito engraçada e, ao mesmo tempo, muito triste sobre o artista brasileiro, que o artista brasileiro só se encontra ou em premiação ou em aeroporto, né? Então, assim, enquanto classe, enquanto corporativismo, enquanto união de classe mesmo, isso não existe. Então, essa sensação de estar ilhado, de estar absolutamente exilado dentro de um contexto, é uma situação que, às vezes, nos amedronta. Eu acho que essa oportunidade da gente começar a se falar e a trocar essas ideias e perceber que tem uma fatia da sociedade absolutamente substancial que está preocupada com esse tipo de assunto, olha, eu fico super feliz, estou aqui, entusiasmadíssimo. Eu acho que a gente tem que fortalecer justamente o empreendedorismo e o mérito no Brasil.
Eu acho que para a gente poder, é isso aí. Bom, eu acho que por enquanto é isso aí, né, Paulo? Lobão, parabéns pela pontualidade britânica e parabéns pela exposição. Sem dúvida, tem vários pontos interessantes para a gente abordar depois. Antes, eu queria convidar o Peninha, já esteve aqui no fórum, acho que umas 3 ou 4 vezes, também sempre muito expoente, fala muito bem como Lobão e acho que vai trazer novos elementos para esse debate. Peninha, Lobinho. Lobinho, É uma Nós mistura, somos essa personagens de Walt Disney, né? Exatamente. De propósito. Lobinho e Penão. Por favor. Boa tarde, classe. Na verdade, essa é a minha 19ª participação no Fórum da Liberdade, com quem eu mantenho um convênio, quase um conluio, que vem sendo bastante profícuo. Espero que por ambos os lados, para minha conta bancária, com certeza. Não, piada, até estou falando de graça aqui hoje. De qualquer forma, não só estou falando de graça, como comecei a ter uma série de desconfianças com esse convite. Primeiro, nos botaram no matinê, né? O Lobão e eu, né? A sessão vespertina. Ele Mas disse é que boa a gente, noite é Walt Disney, cara. Exatamente. Lobão, Peninha. Mas depois eu logo concluí que, na verdade, o convite foi marcado para essa hora, para que a gente possa atingir mais mentes jovens lá atrás. Parece que está cheio de gente de 12, 13, 14, 15 anos. A minha filha eu não deixei vir, evidentemente. Porque, como eu aprendi com o criador desse fórum, o William Ling, o capitalismo se faz através da destruição criativa. Então, nós fomos convidados, o Lobão, para destruir uma série de mentes lá que estavam indo para o caminho errado, e, a partir de agora, a partir dessa nossa inacreditável preleção, vão seguir o caminho do empreendedorismo, da meritocracia, e etc. e tal. Então, as coisas funcionam assim. De qualquer forma, quando eu vi que o nosso tempo era 15 minutos, fiquei pensando, 15 minutos, eu não consigo contar nem meu nascimento, nem os eventos que cercam o meu nascimento em 15 minutos. Mas é o pontapé inicial apenas. Exatamente. Mas daí diz, vai ver que estão tentando desafiar aqui uma das minhas inúmeras qualidades. Justamente esse é o poder de síntese, né? Então, já gastei 1 minuto e meio sem dizer absolutamente nada, mas ainda tenho mais 13 minutos e 30 segundos, no qual me esforçarei o máximo. Mas também fiquei temendo o seguinte, o Andy Warhol disse, todo mundo será famoso por 15 minutos algum tempo. Será que eles acham que nós somos todo mundo, Lobão? Mas é o tempo default. Bom, de qualquer forma, como a história aqui é para contar as nossas próprias histórias, eu quero já anunciar publicamente ao mercado também, já que eu acredito em certas leis do mercado, que, invejoso com essa extraordinária autobiografia do Lobão, eu também escreverei a minha. Mas, evidentemente, vai ser uma autobiografia não autorizada. E eu só não sei se o Peninha vai escrever sobre o Eduardo Bueno ou o Eduardo Bueno sobre o Peninha. De qualquer forma, o meu advogado, eu não saio de casa sem o meu advogado, que, aliás, é o presidente desse evento, o presidente do IEE, o Felipe Quintana, eu não saio de casa sem ele, e ele já está aqui, e a gente vai decidir junto qual dos dois... Não, os dois vão se processar mutuamente, mas a gente vê de que forma... Os dois vão presos juntos, em celas separadas, se preferência. Bom, nessa autobiografia, eu já fiz um primeiro trecho, e como eu percebi que eu só tinha 15 minutos, e a gente está na época do Twitter, né, 140 caracteres, eu aproveitei para escrever 1.400 caracteres, que dizem assim, Eduardo Bueno nasceu, todo o seu aprendizado, desde a mais remota infância. Só aos 13 anos de idade, partindo de onde estava, e também mais tarde, já homem formado. No jornalismo, na história, mais especificamente, sempre, no entanto, se recusou, como se diz por aí. Contudo, no campo das palavras, tanto então quanto agora, não há a menor dúvida. Em todos os seus livros publicados, jamais, porém, diante dos recalcados. De frente ou de perfil, como veio a descobrir desde que terminou o secundário. Um dia, depois de um programa de televisão, fez exatamente o contrário. Onde ou como, ainda vá lá, mas Peninha, talvez, nunca. Isso para não entrar em assuntos íntimos. Uma vez, ao ser premiado, disse logo bem alto, e o que falou realmente não foi em vão. Entre todos os tradutores brasileiros, como ninguém ignora. E, de resto, sempre assim, até amanhã, muito obrigado. Esse é um texto, na verdade, que explica o meu método de trabalho. É um texto do Milor Fernandes tirado da internet.
pediram para ele uma autobiografia sucinta, ele veio com esse texto. Evidentemente que falando aqui e falando desse jeito, praticamente não se entende nada, mas está tudo ali. E não só está tudo ali, como está tudo ali também na internet. Eu nunca me servi exatamente do autor mais famoso do momento, www.com, né? Mas não há dúvida que nesse universo extraordinário que a internet nos abriu, o conhecimento está ali, embora exista na rede mais lixo eletrônico do que lixo no espaço sideral, né? Já a coisa. Cabe a você fazer a escolha e ter a base para saber o que dali se aproveita, o que dali não se aproveita. Muita coisa não se aproveita dali, né? Assim como o Twitter, de certa forma, é o meio ideal de expressão para quem não tem o que dizer, né? Porque, pô, se o cara consegue dizer alguma coisa em 140 caracteres, faz um haikai, né, cara? Não precisa dizer que está indo ao banheiro, né? Inclusive, o Lobão estava há pouco ali dizendo, vou entrar em cena daqui a pouco. Não, não é verdade. Não, é óbvio que o Twitter também é uma ferramenta das mais extraordinárias. Eu não uso porque é o seguinte, só cabe 140 caracteres, eu não consigo dizer nada em 140 caracteres. Mas todas essas ferramentas, e especificamente a própria internet, elas abrem uma dimensão de conhecimento. Nós vivemos essa revolução, é a maior revolução que nós vivemos na minha vida, nas nossas vidas. Eu acredito que tenho certeza que o Lobão, tanto quanto eu, estava esperando pelo advento da era de Aquários. Né? Tá, Lobão? Nós estamos na era de Aquários. Estamos Quer dizer, na vamos era de entrar em Aquários. 2012. A era de né? Aquários concretizou-se plenamente. When the moon is in seven house. O grau de liberdade e o grau de poder de manifestação da sua opinião que a internet nos deu não encontra paralelo na história da humanidade até hoje. Agora, para acessá-la e para incrementá-la, é preciso uma base precedente, que vem antes. E daí isso remete ao que o Lobão falava. A questão educacional no Brasil é desastrosa, é medonha, é amedrontadora. Se eu tivesse que falar da minha própria história, eu diria que, bom, podia dizer, eu inventei a mim mesmo. Não fui o primeiro a inventar a mim mesmo, e não fui nem o primeiro a inventar o Peninha, porque o Walt Disney já tinha inventado. Mas o personagem que, de certa forma, eu fabriquei, um personagem que eventualmente tem coisas a dizer e acabou encontrando um veículo específico para dizer isso, e um tema específico, o veículo é o livro, e o tema era a história do Brasil, que, para mim, me parecia aprisionada dentro da sala de aula. Aquilo que o Lobão falou, né, cara? Quem nasceu nos anos que nós nascemos, entrou na escola durante o regime militar e foi submetido a uma sequência tediosa de nomes solenes e datas vazias, com os hormônios em ebulição. Aliás, estou sentado ali naquele banco duro, cheio de ideias, algumas delas meio estranhas, e um professor te contando uma história do Brasil aprisionada com um ranço inacreditável, e uma história de, aspas, direita. Aí você saía do colégio, entrava no cursinho, pegava o professor barbudo de esquerda, as duas eram tão ruins quanto. Né? Era impressionante. Então, no Brasil, a produção historiográfica se dava ou do livro didático ou a produção acadêmica, né? Dentro da tal Torre de Marfim, dentro da tal... e era toda uma produção com um viés de esquerda, que teve a sua importância num determinado momento. Eu já estou falando, felizmente, de coisas do passado, porque até pela pressão que a obra de alguns jornalistas, ou ex-jornalistas como eu e esses outros, fizeram, a produção acadêmica brasileira de história mudou muito, evoluiu muito, e o Brasil, graças a Deus, tem ótimos historiadores escrevendo cada vez mais e melhor, porque o trabalho deles é muito diferente do meu trabalho. Eu faço, evidentemente, o que se chama de livro de divulgação. Eu já fui acusado de fazer livro de divulgação. Tem que dizer assim, tu fez livro de divulgação, só acabou de dizer, pô, tu fez um livro, as pessoas leram, que coisa absurda. Né? Foi mais ou menos assim, né? Eu fui criticado por ser lido. É bem revelador. Mas eu diria que se eu conseguir construir essa história pessoal, e é uma história que é sempre apoiada num viés altamente individual, numa coisa idiosincrática, num caminho, de certa forma, tão solitário, eventualmente árduo e conflitante, como o caminho do Lobão, isso eu fiz única e exclusivamente por causa do poder da palavra, por causa do poder do conhecimento, por causa do poder libertário do livro. O livro, na verdade,
é, de certa forma, o que está por trás da própria internet. Claro que a internet é uma revolução tecnológica e está ligada a uma transformação tecnológica. Mas eu, por exemplo, particularmente, além de ser chamado de low-tech, né, e eu sou um cara totalmente low-tech, sou um gutenbergiano, sou, como já fui chamado também, um homem atrás do meu tempo, né, de certa forma tenho uma fama de moderninho, não sei porquê, porque, na verdade, sempre tive um descompasso com o meu próprio tempo. Ninguém diz assim, pô, ele traduziu On the Road. É verdade, eu traduzi On the Road em 1984, um livro escrito em 1959, publicado escrito em 1948 e publicado em 1959, nos Estados Unidos. E, aliás, como falei na entrevista que nos fizemos mutuamente na Zero Hora de hoje, publicado em 59 nos Estados Unidos e publicado em 1959 na Argentina, com uma tradução argentina. Não era uma tradução espanhola, porque, né, se você diz, pô, foi traduzido na Espanha. Pô, a Espanha é a quarta maior indústria editorial do mundo, era normal que, de certa forma, o livro saísse lá. Não, mas o livro saiu na Argentina, por uma editora argentina, chamada Losada, e publicado em 59. No Brasil, saiu em 1984, e nunca tinha sido publicado. Havia uma tradução lusitana, né, chamada Pela Estrada Fora. Quando eu estava traduzindo o livro, entrou uma amiga minha e disse assim, olha aqui, teus problemas acabaram. E me mostrou o livro. Eu digo, pô, vou copiar tudo, que maravilha. Mesmo porque estava um tormento, não conseguia acabar o livro. Demorei 9 meses. O William sabe bem como eu não consigo acabar livros. Demorei 9 meses para fazer a tradução. Quando ela me mostrou essa tradução lusitana, eu digo, agora meus problemas acabaram. Abri o livro, a primeira frase era, fui-me de boleia ao Oregão num carro descapotável. Que queria dizer, fui de carona para o Oregon num conversível. Então, não dava, né? Então, traduzi o livro. O livro teve um grande... Você traduziu do português, né? Claro, evidentemente. Traduzido do argentino. Não, evidentemente, traduzido em inglês, é óbvio, né? Então, pô, né, adquiri fama de moderninho. Eu não sei exatamente que fama de moderninho poderia ser essa, quando eu estava fazendo uma coisa com 30 anos de atrás. Eu sempre tive um descompasso, né? Esse descompasso meu, de certa forma, se mantém. Evidentemente, eu respeito, admiro e adoraria ser rapidinho na internet e, sei lá, fazer download de tudo lá. Não sei. Vou contratar alguém para fazer em meu lugar. Mas o fato é que esse acesso que a gente tem à rede, essas possibilidades que esse mundo digital nos abre, são extraordinariamente libertárias, são extraordinariamente capazes de transformar o nosso mundo num mundo menos rasteiro e menos terráqueo. Mas elas só vão se concretizar plenamente se houver por trás disso essa base educacional, que o Brasil ainda não tem, que o Brasil está muito longe de ter. O Brasil ainda é um país de analfabetos funcionais. O Brasil é um país com 60% de analfabetos funcionais. As pessoas sabem escrever o próprio nome, com algum defeito, inclusive. Mas é uma situação amedrontadora para todos nós que lidamos não só com conhecimento, mas que lidamos também com vários segmentos da indústria, como vocês lidam. Claro que há mercado para ignorantes também, né? Mas a verdade é que a gente só vai construir um país que seja mais eficiente, mais justo, mais decente, mais digno, com base no conhecimento. Não é nenhuma novidade que eu estou dizendo para vocês, mas é a tecla que a gente tem que continuar batendo. E não existe. Essas nossas liberdades individuais, minhas, evidentes, eu acho, e do Lobão, elas viram quase folclóricas, elas viram quase, a gente vira quase personagem de nós mesmos, porque ocupa aquele nicho ali que fala, cara, eu não quero um país assim, porque esse, como você falou, é ainda um país coronelista, é um país patrimonialista, é um país atrelado a algumas coisas do século XVI, no caso da nossa formação. A liberdade no Brasil passou a ser vivenciada mais plenamente por traficantes e degradados. Aliás, leiam o livro Náufragos, Traficantes e Degradados, de minha autoria, porque, na verdade, o livro Náufragos, Traficantes e Degradados mostra que esses degradados e traficantes de pau-brasil enviados para o Brasil encontravam aqui, sim, liberdade no pior sentido da palavra liberdade, porque tem uma frase extraordinária do meu grande ídolo, Bob Dylan, atualmente na China, tocando lá na China, que é a seguinte: to live outside the law, you must be honest. Para viver fora da lei, tu tem que ser honesto.
É isso aí. Eu sou afim de viver fora da lei. Eu fui a vida inteira fora da lei. Só que eu sou honesto, decente, digno, só não sou tão cheiroso quanto o Lobão, porque vocês não precisam acreditar. Além de meigo, como ele falou que é, ele está um cheirosinho, impressionante. Não é que eu esteja interessado no Lobão, longe disso, afaste de mim esse cálice, para citar o poeta favorito dele. Pô, aliás, cara, eu não vou ficar falando em público, mas eu nunca tive paciência. Bom, ainda comparavam com o Bob Dylan, comparava o cara com o Bob Dylan. Bom, onde estava eu antes de me interromper tão bruscamente? Estava no Fórum da Liberdade falando. Estava falando que eu era um cara cheiroso, eu estava achando bacana. É verdade, impressionante. Então, cara, a gente acaba virando. Tudo bem, eu não me importo de ser um personagem. Agora, as pessoas que me conhecem sabem que existe uma distinção entre o tal Peninha, personagem que eu criei, até para me proteger, entendeu? E o Eduardo Bueno, que é um cara que trabalha, que escreve, que passou a sua vida inteira se devotando aos livros, ao conhecimento e à expansão do conhecimento, da palavra impressa, da palavra escrita, que pode vir a se transformar e virá a se transformar na palavra digital, no e-book, sei lá, bababá, e tudo mais. No Twitter eu já não consigo acreditar tanto, porque, 140 caracteres é ejaculação precoce, cara. 140 caracteres, o cara não começou nem a aquecer ainda, já acabou. Aí, bom, mas tudo bem. Serve para outras coisas, serve para divulgar, não sei o quê. Eu não sei se eu sou afim de divulgar nesse sentido pleno de divulgação, assim, divulgou, sabe? Eu acho que as coisas se expandem, é que nem pedra que se joga na água, meu irmão, vem círculos concêntricos. O meu primeiro livro, Viagem do Descobrimento, que vendeu 382 mil exemplares, que é um prodígio num país ágrafo, que nem o Brasil, porque eu falei que o Brasil é um país de analfabetos funcionais, mas ele é quase menos que isso. O Brasil é um país ágrafo, não chegou ainda na era da palavra impressa, é inacreditável, de certa forma. Então, na verdade, um livro sobre história colonial, sobre um livro do século XVI, que venda 382 mil exemplares em qualquer país do mundo, configura um prodígio. Eu seria muito tolo se achasse que os méritos desse prodígio são meus. Não são. Primeiro, havia tal demanda reprimida pelo acesso a esse tipo de abordagem da história, que é óbvio que não é o único, que, na verdade, é apenas o primeiro, e que eu espero que remeta ao conhecimento acadêmico feito por historiadores de ofício. Entendeu? Meu livro é só um convite, meu livro é só um aceno. Mas o fato desse livro ter vendido tudo isso comprova, primeiro, que havia esse interesse latente de uma camada atuante da sociedade brasileira que queria ter uma nova visão, não digo uma nova visão, mas uma visão do seu país que estivesse desvinculada daquele ranço ideológico ou daquela rigidez didática, né? Pessoas que, algumas delas traumatizadas com a forma a qual foram submetidas na história dentro da tal sala de aula. Porque a questão, para encerrar, para encerrar já ou não podia falar um pouco mais? Na verdade, eu recém-nasci, como tu viu aqui, cara. Ainda nem saí do Hospital Moinhos de Vento ainda. Eu queria contar. Eu podia falar sobre a minha mãe também. A minha mãe, tem várias pessoas que conhecem minha mãe, era uma pessoa interessantíssima. Eu não podia contar nada sobre ela. O Lobão contou tudo sobre a dele, os pais e tudo. Por isso que eu vou fazer a minha autobiografia. Meus pais não estão mais aqui, senão certamente eles seriam os primeiros a me processar e iam ganhar do Felipe Quintana. Aliás, até juiz de futebol já ganhou do Felipe Quintana, impressionante. Juiz de futebol medíocre, inclusive. Bom, mas onde estava eu antes de me interromper bruscamente outra vez? Estava nos livros que escrevi e que mostraram que havia um público específico para isso e um público que queria isso. E que não só queria isso, como é um público que é evidente o público que vai atuar na transformação desse país. E a transformação desse país passa por uma mudança educacional. O colégio não pode ser ou a mediocridade que é, ou o inferno, que pelo menos foi para mim. Para mim, a experiência escolar foi quase devastadora. Inclusive, me transformou nessa pessoa problemática que eu sou hoje. O Lobão também teve problemas no colégio, como eu sei. Então, eu não tenho era já para parar? Não. Eu não tenho fórmulas para oferecer com relação a uma transformação dentro do sistema educacional brasileiro, mas eu tenho absoluta certeza que a gente só vai construir essa nação com o qual o próprio IEE sonha, embora, na minha opinião, de certa forma, embora eu tenha muitos pontos em comuns
com o IE. Eu acho que uma das formas que o IE projeta o Brasil é também super ligado ao mercado. Eu não sei se o mercado deveria controlar tanto os caminhos da humanidade, embora tenha certeza de que o capitalismo tenha sido uma forma de transformação das mais efetivas e a única que funcionou até agora. Mas eu vim com uma camiseta temática, que é aqui o Walden, o livro do Henry David Thoreau, que não apenas diz, numa das suas primeiras frases, o melhor governo é o que menos governa. E o melhor governo é o que menos governa. E o melhor de todos é o que não governa at all. Mas teremos que estar preparados para ele, porque to live outside the law, you must be honest. Peninha, fantástico, muito obrigado. Temos várias questões interessantes aí para debater. Lobão, você falou muito dessa questão da infantilização do cidadão, da tutela excessiva do Estado, de presumir que as pessoas são incapazes de tomar decisões plenas, conscientes. Por que você acha que no Brasil existe essa infantilização das pessoas? Porque, olha, não sei, eu acho que é uma conjunção de fatores, né? Lobão é um cara meio infantil para responder essa pergunta. Pois é, mas eu acho o seguinte, eu acho que existe uma certa negligência crítica que a gente estava falando antes. E eu acho que, através dessa negligência, por exemplo, eu era um cara que, nos anos 90, eu ficava apavorado com o show da Xuxa. Eu achava aquilo uma fábrica de fazer miniputa. E vocês imaginem só uma coisa. Na verdade, o programa da Xuxa... Peraí, e ainda bem que um monte delas já cresceu, né, cara? Pois é. Mas, assim, eu acho que esse tipo de coisa provém dali. Assim, você tem um programa de uma duração enorme, naquela época eram 5 horas de manhã, e a gente sabia que a carga horária do brasileiro na escola é mínima. E a presença do jovem na frente da televisão é intensa. E o que nós temos na televisão não é exatamente uma coisa interessante. Por exemplo, se você vai fazer um programa para criança, eu acho que deveria ter pedagogos, psicólogos e pessoas que tivessem um mínimo de preocupação em orientar essas crianças, e não simplesmente ser aquele tipo vilipendiador, assim, tipo... Você sabe que não tem critério nenhum. E a primeira coisa que eu falei assim, olha, essa geração vai daqui a pouco despontar aí, e a primeira geração de fã da Xuxa foi o pessoal da Boquinha da Garrafa, não é? E uma coisa que acontece uma coisa, não só essa infantilização, mas uma erotização precoce, né? E onde a revolução sexual dos anos 60 entra num nível de banalização em que você tem uma micareta hoje. Antigamente, puta não beijava na boca, né? Fazia de tudo, mas não beijava. Hoje em dia você tem pessoas da classe média alta beijando, trocando bactérias ao luar, uma micareta, né? Vamos beijar na boca. E isso é uma situação que eu acho apavorante, eu acho uma coisa absurda. Eu acho que a infantilização no Brasil vem por essa negligência mesmo, e a falta de atenção da nossa autocrítica mesmo. Obrigado. Só para completar isso aí. Vamos lá. É assim que o Brasil vê a liberdade, entendeu? A liberdade no Brasil, na verdade, parece papo de velho, né, cara? Mas dentro dessa, tal liberdade com responsabilidade. Ela raramente teve presente no Brasil. O Brasil se acha muito libertário sexualmente falando. Não é. Não é. O país mais conservador sexualmente. É Exato, papai e mamãe país na conservador sexualmente, que daí tem a micareta, tem a Boquinha da Garrafa e tem as minisputas da Xuxa. É isso. Entendeu? Pô, e daí ainda a gente tem que ficar no papel de repressor, né? Pô, tudo aquilo que a gente fez deu nisso. Peninha, aproveitando que você está com o microfone, você conseguiu realmente popularizar livros de história, sem o apoio do MEC,
sem o apoio do governo, mas pelo teu mérito. Só que mérito no Brasil, como o Lobão falou, é uma coisa ruim, mal vista. O sucesso, a pessoa que tem independência, que consegue, pelo mercado, que nada mais é do que uma soma de pessoas, que reconheceram o teu trabalho e compraram o teu livro. Por que que, historicamente, o Brasil tem essa dificuldade em aceitar o mérito das pessoas, reconhecer o sucesso, a qualidade e premiar? Oh, é verdade. Eu não sei exatamente por que o Brasil tem essa dificuldade, cara, mas com certeza ele a tem. Eu também nunca fui fã, não quero entrar em algumas polêmicas do Lobão, embora eu esteja do lado dele em várias. Mas, por exemplo, podem me linchar, mas eu nunca fui muito fã do Tom Jobim, assim, por exemplo. Mas o Tom, embora reconheça valor, mas sempre dormi ouvindo. Agora, ele tinha teve frases maravilhosas, dentre umas, aquela incrível, né? Sucesso no Brasil é sinônimo de ofensa pessoal, né, cara? É isso, neguinho fica... tudo bem, eu não queria ser uma unanimidade, eu nunca fui, aliás, não sou e jamais serei, mas eu não pretendia vincular essa venda dos meus livros à minha figura. Quando isso aconteceu, evidentemente, eu não recuei e eu vinculei a ele. Então, uma figura meio histriônica, assim, que nem eu, meio lobinho, que nem eu, só podia dar confusão, mas deu muito além do que era para ser. Por quê? Porque há um grau, é horrível usar essa palavra, né? Mas que há um grau de recalque nesse país, há. É isso, o Brasil tem uma autoimagem que suas ideias não correspondem aos fatos. O Lobão colocou, entendeu? A gente projeta o Brasil... Primeiro, a gente projeta o Brasil de duas formas. Primeiro, tem assim, uma super baixa autoestima, né, historicamente. O Brasil foi descoberto por acaso, ainda por cima por português. Né? Pô, se ainda fosse por francês, por holandês, tu querer escolher o teu próprio colonizador, realmente não tem nada mais colonizado, né? Porque se sabe que o colonialismo, caótica do colonialismo é o famoso negócio caracu, né? O colonizador entra com a cara, né? E aí os caras, mas se fosse holandês, se fosse francês, se bem que o holandês até teria certas vantagens, tá? Aquela visita a Amsterdã, coffee shops, etc. Mas então, primeiro tem essa coisa assim, o país não deu certo, barará, absurdo, né? Porque tem muitos lados no qual o Brasil deu extremamente certo. Né? Em função de um livro recente que eu fiz, o Brasil é o terceiro maior, não acho que seja a melhor coisa do mundo ser o terceiro maior mercado mundial de refrigerante, mas é o terceiro maior mercado de produtos de higiene pessoal no mundo, é o segundo maior mercado de geladeira no mundo. Quer dizer, não é uma chinelagem completa, né, cara? É um país... Tá. Mas daí, neguinho, nessa hora... Né? Agora, outra coisa que o Brasil faz de conta que não lembra é que o Brasil é o país que recebeu o maior número de escravos em toda a história da humanidade. Nunca um país recebeu tanto escravo durante tanto tempo quanto o Brasil. Foram 5 milhões de escravos. A escravidão se inicia no Brasil em 1532 e termina em 1888, sendo o Brasil o último país do mundo a abolir a escravidão, quando nem mais lucrativa era ela. Né? Então, pô, é complicado. Né? Não respondi a pergunta, mas era isso. Excelente. Lobão, no Brasil, historicamente, existe um ranço contra o que é estrangeiro, essa xenofobia, essa questão contra o progresso. Né? E você, no seu livro, menciona a questão da passeata contra a guitarra elétrica, que seria um exemplo disso aí. Conta um pouco mais sobre isso aí, por favor. Eu fui bastante sucinto até no livro. Eu escrevi bem mais e depois eu editei por motivos... Vai sair no e-book, né, cara? Vai sair o e-book na íntegra, né? Mas alguns de vocês não devem ter sabido desse fato histórico que em 1967, no meio daqueles festivais, etc. e tal, aquele âmago da questão de esquerda, aqueles caras querendo pegar uma raiz brasileira, que raiz só tem vegetal, na verdade, né? Mas assim, queria uma raiz e aquela coisa... Ainda saiu o Ascar, né? Aquela raiz. E o que eu considero, assim, nós fomos império, né? Agora, eu acho o seguinte, na verdade, eu acho que não só o brasileiro, mas o latino-americano em geral tem inveja do americano, e a guitarra é o falo, né? E, então, o Brasil tem inveja do falo americano personificado através da guitarra elétrica, que é um tabu até hoje, né? E é engraçado que
O brasileiro, ele tem, assim, apesar de ser um povo extremamente violento, ele tem hábitos suavizantes, inexplicáveis. Por exemplo, eu estava vendo agora no National Geographic o Henry Kissinger falando sobre a sua atuação no governo, por sinal, um documentário muito interessante que não veio muito ao caso. Mas ele estava falando sobre, acho que, o líder do Vietnã do Norte, aí proferiu assim, son of a bitch. Aí o tradutor, filho da mãe. Aí você fala, o cara, shit, aí o cara fala, droga. Agora, vocês pensem só, a guitarra elétrica, o que tem a guitarra elétrica com tudo isso? O brasileiro tem um elemento sempre suavizante, sempre meio teletubbiesante, assim, você tem que ser o barquinho, tudo ser assim, e tudo tem que ser meio barroco também. O Brasil é uma paroxítona ambulante, né? E esse barroco não é exatamente algo que eu considero barroco, que é uma circunvolução para o céu, é uma circunvolução, uma espiral para o nada, porque não, são maneiras de expressão que o brasileiro usa que acabam se tornando despotencializadas. Por exemplo, para você ser músico popular brasileiro, você tem que ser broxa. Ponto. Se você senta, bota uma guitarra e você não pode ser brasileiro. Porque realmente o brasileiro não tem isso no seu arquivo, no seu DNA. Porque o brasileiro não participou de guerras, de revoluções, não pegou no duro. Pô, lá no Rio de Janeiro, o mendigo não morre de frio, você tá, como é que é? Pô, vai lá para a praia, bota uma... fica toda aquela coqueiro, palmeira, etc. e tal. E, então, eu acho que isso tira o tônus do brasileiro, né? O que eu retira a paldurecência do brasileiro, que nunca houve, por sinal. E eu acho que a passeata da guitarra elétrica, eu tirei os nomes, mas tinha Chico Buarque. Chico Buarque, ele foi, mas não estava lá. O Caetano foi, mas não estava lá. A Nara Leão estava na janela com uma Carolina, passando dentro da banda Passar. Gilberto Gil, Elis Regina, Egberto Gismonte, a Bete Carvalho, Paulinho da Viola, etc. Estava todo mundo lá. E eu fiquei apavorado, eu tinha 10 anos. E aí eu comecei a pensar assim, mas peraí, eles são contra a ditadura é o mal, eles são o bem. A guitarra elétrica, para mim, era o bem. Eu adorava uma guitarra elétrica. Eu falei, eles que são meus ídolos estão culpando a guitarra elétrica. Aí eu tive um insight. Aí eu percebi assim, mas peraí, o general ditador lá, ele é nacionalista, retrógrado, conservador, e adora um tiraninho. E a esquerda é nacionalista, retrógrada e conservadora, e adora um tiraninho. E aí ele virou de centro. Foi aí que ele se tornou um homem de centro. Não, só para concluir, aí eu consegui perceber na minha vida, por exemplo, o Chico Buarque, ele era totalmente inofensivo para a esquerda, ele nunca foi sobre... Minha mãe adorava o Médici e adorava o Chico Buarque. Não conseguia distinguir onde começava um, onde terminava o outro. Porque era exatamente... Na minha cabeça era assim, tinha direita e esquerda de um lado e tinha o rock and roll que me salvou do outro. Porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estudei Villa-Lobos, estudei violão clássico, queria ser maestro, toco bossa nova. Agora, se eu não tivesse encontrado com rock and roll, eu estaria pastando eternamente em Bleço Esplêndido, feito um idiota, um oligofrênico, cantando papaueira, papaueira, papaueira. Peninha, você e o Lobão não são exemplos de pessoas politicamente corretas. Não? Infelizmente, não. Ou felizmente, não. Mas no Brasil existe um código de politicamente correto hoje que até questiona muitas vezes a questão da liberdade de expressão. Teve um caso recente, até foi um dos nossos participantes pelo Twitter que mandou, essa questão do Bolsonaro, as declarações infelizes que ele fez. Até que ponto a sociedade pode tolerar ou não pode tolerar isso aí? Até que ponto nós somos livres para expressar as nossas opiniões, mesmo que elas sejam muitas vezes preconceituosas? Voltamos a lá o ponto de partida e de encerramento dessas nossas conversas, também abordado pelo Lobão, a questão da educação. Eu acho, embora óbvio, num sentido mais profundo, ridículo e ofensivo as declarações do Bolsonaro. Mas eu estou plenamente preparado para ouvi-las e achar engraçado. Eu acho ele apenas um imbecil
Mas é a opinião dele, ele não está agindo no preconceito, é a opinião dele. É a opinião dele. Eu acho engraçado, inclusive, ouvir a opinião dele. E acho que a opinião dele não é de forma alguma perigosa se você viver numa sociedade que daí realmente preza a liberdade, o conhecimento, não, porque daí ele vai ser reduzido ao papel ridículo dele. Entendeu? Um papel, na minha opinião, ridículo, né? Essa coisa do gay, do não sei o que lá. E para mim vira engraçado, vira folclórico, bem mais engraçado. Agora, por que, de certa forma, o Lobão e eu viramos engraçados e folclóricos e outras pessoas? Pela mesma coisa que, eventualmente, não consegue botar o Bolsonaro nesse papel, porque engraçado e folclórico é ele. Eu não sou engraçado nem folclórico, posso ser até um piadista mal-sucedido, mas né, eu tenho o que dizer. Muito bom. Ele também. Outro ponto interessante para o Lobão. Hoje o meio artístico, grande parte dele depende de leis de incentivo. Teve o recente caso da Maria Bethânia, do blog dela, Milionário. Ou seja, fazer de graça, a Maria Bethânia já anunciou. Até que ponto a cultura brasileira ela foi cooptada pelo Estado e acabou deixando de procurar outros meios para se desenvolver, meios independentes, como você acabou optando para ter sua liberdade de expressão e não depender de nenhum órgão, de nenhuma empresa para tocar sua vida? Olha, essa é uma tradição já que não é nem desse governo, né? O assistencialismo cultural. Você vê, nos lugares mais desenvolvidos não tem nem Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura é uma inutilidade, é um balcão de negócios, é um absurdo você ter Ministério da Cultura. Fora o fato que nós, desses governos, a gente está inventando o Ministério da Pesca, o Ministério do peido engarrafado. Pô, qual é, né? Pelo amor de Deus. E você pensa que o cara inventa um ministério, porque os políticos daquele partido precisam ser colocados num cargo. Então inventa um ministério para botar esses caras. Mas nenhum foi melhor que o Ministério da Desburocratização, né? Lembra quando eles criaram o Ministério da Desburocratização? Aquilo foi demais, né? Mas não, mas eu acho que aqui a gente está vivendo um paroxismo, cara. Sabe? Eu acho que a gente está vivendo um paroxismo de estatização. E também está acontecendo assim, um percentual de jovens, tipo 86% dos jovens nesse governo almejam ser funcionários públicos. Pô. Eu acho que isso é um absurdo, isso, sabe? Independente do funcionalismo público ter suas funções, eu acho que um governo que não aponta para a sua juventude ser a ousadia, o empreendimento, a pessoa se libertar. Pô, nós somos um país também, que isso reflete muito, o jovem fica na casa da mãe até os 40 anos. Né? E por isso essa infantilização também, né? Porque nós temos hoje, eu estava na Escola Superior de Propaganda e Marketing hoje, falando com professores, meio que se queixando para mim, tipo assim, poxa, eu não posso dar uma nota baixa porque o pai disse que o filho é um gênio. Então, isso denota uma série de coisas muito sérias em relação à cultura no Brasil. E essa coisa do Ministério da Cultura, Lei Rouanet, é uma idiosincrasia, porque, na verdade, parte-se do pressuposto que a Lei Rouanet ela é constituída para beneficiar o artista à margem, alternativo, que esteja fazendo coisas ousadas demais, que o público mainstream não possa consumir. Eu acho que era esse o intuito dessa lei. O que acontece, como a lei ela é atrelada ao desconto de imposto de empresas em troca de visibilidade, é óbvio que as empresas terão prioridade. Se vem um medalhão, esse medalhão vai dar mais visibilidade, eu vou investir nesse medalhão. Então, a lei ela já deforma tudo. O que acontece é que as pessoas se defendem, com o pessoal da Maria Bethânia, estão dentro da lei. Eles podem estar até dentro da lei, porque a lei foi constituída, mas é imoral, é antiético. Se é legal, não é ético, né? Obrigado. Peninha, muitas pessoas tentaram reescrever a história brasileira, né? Puxando para um lado, puxando para outro, muitas vezes com o fim de doutrinar a sociedade sobre alguns aspectos históricos que eles queriam que fossem contados de uma forma diferente. Você que analisou com profundidade a história brasileira, o que você tem a contar desses episódios que muitas vezes foram distorcidos da história brasileira? Olha, na verdade, o meu ingresso na história do Brasil se deu realmente com esse propósito de tentar, é a minha frase feita, libertá-la do banco
escolar, né? A história não é uma disciplina aprisionada dentro da sala de aula, que você senta ali, ouve tudo aquilo, e depois que sai do colégio, vai embora, fecha a porta. A história é um processo vivo, intenso, dinâmico, genuíno, repleto de sangue, de sêmen, de gente, de carne e osso, construindo uma nação, construindo o mundo. E, além de tudo, há dois velhos chavões, clichêzão mesmo, mas que, mesmo sendo clichês, não deixam de ser verdadeiros. Povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se vocês quiserem passar por mais 500 anos disso, tudo bem, eu fora. Essa falta de memória, exatamente, você não aprende nem com os acertos, nem com os erros. Pois né? é, exatamente. E o velho outro chavão, um povo que não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Então, mas na verdade o meu interesse, já que estou sendo pago pelo IEE também, na verdade teve um olhar para o mercado. Foi um olhar assim, eu digo, olha, há um público interessado em comprar esse livro. E o meu propósito primordial era o prazer do texto. Eu tenho um texto jornalístico que não passa de um monte de truque, o texto jornalístico é só truques bem aplicados, né? No bom sentido, inclusive. Né? E aí eu revesti, especialmente esse período inicial da história do Brasil, com esse verniz pop, entendeu? Porque eu falei que eu fui libertado pelos livros, mas eu também fui libertado pelo rock, graças a Deus. Especialmente, que as pessoas que me conhecem sabem, especialmente a obra do Bob Dylan, realmente, porque uma das frases iniciais do Lobão aqui é maravilhosa, eu tinha tudo para ser um bundão. Cara, eu também. Como falei, tinha aqui algumas pessoas que conhecem a minha mãe, né, Nelson? A minha mãe fez de tudo para me criar um bundão completo. Foi uma das únicas coisas que ela não conseguiu. A forma que me levou a realmente, a will not survive, but I will rebel, vou me rebelar, foi a música pop americana. Então, na verdade, que me levou diretamente às fontes dos meus ídolos originais da música pop americana, coroados pelo Bob Dylan. Qual é o livro que tinha mudado a vida do Bob Dylan? On the Road. E aí, a partir dele, que eu cheguei no On the Road, a partir do On the Road, cheguei em toda essa geração beat, e cheguei no tal Turô também, que, na verdade, é o proto-hippie, né, o proto-punk, né, o cara que diz, olha, eu larguei, eu vou morar numa cabana de 4x4, né? E viver do que eu plantar, e construiu a cabana com suas próprias mãos, e escreveu o Tratado da Desobediência Civil, né, que é uma das bases da doutrina anarquista e de outras doutrinas libertárias e que prezam esse cântico à individualidade. Eu fiz essa salada, misturei tudo e a apliquei a um período da história do Brasil que daí sim estava aprisionado dentro da sala de aula, né, o descobrimento do Brasil, né? Porque se você pegasse os livros sobre o descobrimento do Brasil, ninguém comia, ninguém transava, ninguém roubava, ninguém fazia cocô, ninguém fazia xixi, ninguém construiu aqueles bates, ninguém pagou aquela viagem, ninguém, né? Então, com um olhar basicamente jornalístico, né, e com um texto jornalístico também, eu fiz esse pacote, joguei para o mercado. Eu tinha certeza absoluta que ia ser um sucesso. 30 mil exemplares, porque no Brasil nada vende 30 mil exemplares. O Brasil, a questão do livro no Brasil é a seguinte, as tiragens padrões no Brasil são de 2 mil exemplares. Então, o livro no Brasil repete é uma versão perversa daquele comercial de salgadinho. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? No Brasil, o livro é caro porque vende pouco ou vende pouco porque é caro? É o tal círculo vicioso, entendeu? As tiragens são de 2 mil exemplares, você divide o custo industrial da produção por 2 mil, em vez de dividir por 50 mil, o preço unitário vai lá em cima. O preço unitário indo lá em cima, você não compra o livro, né? Então, se nós tivéssemos tiragens maiores, teríamos um preço unitário menor e venderia mais. Então, no Brasil, quando um livro vende 10 mil exemplares, ele vai lá para a lista da Veja, lá no topo, né? Agora, há brechas, como o do Lobão, sei lá, quanto o teu livro vendeu? 40 mil já deve ter vendido, no mínimo. Não sei, já está 16 semanas entre os 5 pois é. mais vendidos de não ficção. Como é que tu não sabe? Porque eu tenho empresário, cara. Como é que tu não sabe? Todo dinheiro. Não, mas é que eles estão dando borderô ainda. Estão computando, Não, é isso aí. E aí, havia essa coisa ali.
Só que eu não sabia que ela ia chegar a 380 mil exemplares. Então, embora 380 mil exemplares seja maravilhoso, tenha feito minha fama e fortuna, por outro lado, você para pensar, o Brasil tem 120 milhões de habitantes e míseros 380 mil compraram o livro. Porra, pelo amor de Deus! Né? Nos Estados Unidos, as tiragens iniciais, embora não nessa área de história, mas há tiragens iniciais de 1 milhão de exemplares. Roda com 1 milhão, meu chapa. Então, é o seguinte, né, só para encerrar, o livro no mundo, né, 55 bilhões de dólares gira o livro no mundo. 22 bilhões é os Estados Unidos, 18 bilhões é a Inglaterra. Os dois juntos têm 40 bilhões, 15 bilhões para o resto de vocês. Ou seja, a queda do Império Americano. O Império Americano ainda ganha todos os prêmios nobres, o Império Americano detém o conhecimento, o Império Americano tem as melhores universidades. Vai demorar um tempo para cair. Obrigado, Peninha. Você praticamente mercantilizou a história brasileira. Exato, era isso que eu queria. Sou um vendilhão. Lobão, você falou a questão dos impostos, né, que a gente paga uma quantidade expressiva de impostos, mas não recebe a contrapartida. Não, absurdo. Na mesma proporção. Mas tem algo pior ainda, na minha opinião, que é uma parcela significativa da população brasileira, mais de 20, 30 milhões, não sabe sequer que paga impostos. Você acha que essa falta de transparência em relação aos impostos é para manter uma parcela da população completamente subjugada ao poder, dependente do Estado, e não dar plena cidadania para essas pessoas, que no momento que elas souberem que pagam impostos e quanto pagam, vão poder exercer, vão poder cobrar, exigir serviços públicos de qualidade? Olha, eu não sei se isso acontece, não. Eu acho que, basicamente, os impostos mais escorchantes, quem os paga sente, né? Agora, eu estava vendo ontem no jornal mesmo, assim, aquela coisa das prestações que estão embutidas nos juros e que as pessoas não têm ciência disso. Mas eu acho que, basicamente, o brasileiro é um ser cordato, é um ser bovino, né, de uma subserviência bovina, na verdade. E isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu acho que o brasileiro ele vai levando ferro e vai achando bacana. Tanto é que você vê, quando a gente está falando sobre internet, impostos e tudo mais, o Steve Jobs ele não lançou o iTunes no Brasil porque tem uma taxação que não tem lucro. Então, a gente fica à margem de todo um processo de mudança de paradigmas e tudo mais, porque tem uma taxação insana que simplesmente atravanca. Porque, na verdade, também a coisa da própria corrupção, o próprio jabá nas rádios, também eles taxam impostos para a rádio. Aí você ingessa os comerciais. E aí acaba você tendo que, naturalmente, você vai para a contravenção, né? Então, acho que o Brasil peca pelo justamente ter um povo flácido, sabe, que ama quando está levando na bunda, né? Porque não é possível, com essa carga tributária, com esse retrocesso na educação, retrocesso na saúde, nas estradas, na infraestrutura, e neguinho está comendo cocô e está adorando, né, cara? Porra, mas fazer o quê? Né? Porque eu acho que o problema maior é esse problema, que a gente não tem esse tipo de autocrítica. E a gente acaba engolindo, não só porque a gente não sabe, mas porque a gente não quer. Esse que é o pior. Muito bom, obrigado. Peninha, existe um debate público no Brasil sobre a questão das cotas raciais. Cota para loira. Tem que ter cota para loira. O argumento é sempre que existe uma dívida histórica que precisa ser corrigida e que a melhor forma seria, então, criar ações afirmativas raciais. Você acha que justifica, que é por aí o caminho? Ou seria pelo mérito, pelo merecimento e talvez criar igualdade de oportunidades e não de resultados? É evidente que é a igualdade de oportunidades. É um país que sempre negou oportunidades. Né? O Brasil é um país que se especializou em negar oportunidades. É o país cartorial, é o país... Não, o Brasil é o seguinte, o Brasil é o país onde um dos ditados é o seguinte: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Né? E tem um livro extraordinário de um brasilianista, de um americano, que eu conheço pessoalmente, inclusive, Stuart Schwartz, que se chama Burocracia e Sociedade no Brasil Colônia.
É um livro que eu recomendo para todo mundo, vou repetir, Burocracia e Sociedade no Brasil Colônia, Stuart Schwartz, na qual ele abre o livro dizendo o seguinte: quando as pessoas gostam de uma coisa no Brasil, elas dizem legal. Estranho que tenham escolhido justamente essa palavra num país com tanto apreço pela ilegalidade, né? Então, assim, legal como legal. Legal. No Brasil, a lei não é feita é feita para manter as desigualdades. Em outros países isso também acontece, mas no Brasil fez PhD, né? A gente tem o MBA né? Então é o seguinte, é um país que sempre negou oportunidades iguais. É o país, como eu falei, de 5 milhões de escravos. A gente tem uma dívida histórica com esses caras, é evidente que tem. Mas a forma que o PT quis lidar com a questão dos quilombolas, com a questão da desigualdade social, com a questão do fato dos negros não estarem na escola, foi tão equivocada quanto a maioria das atitudes do PT da esquerda em geral, né? Nem sou afim de ficar falando mal do PT, já passou o tempo de falar mal do PT. Eu podia dar uma pequena parte que eu acho que eu considero super grave nessa coisa de cota, que é sobre essa questão histórica. Olha, se você tem um pai que é um facínora, você não tem como responder historicamente pelos erros de uma outra pessoa, cara. Sabe? Isso é um absurdo. Eu acho que tinha que parar aí, sabe? É isso aí. Bacana. Lobão, uma vez nós conversamos e você me falou sobre um patrulhamento que existe no meio artístico. Existe uma forma de querer controlar o que é criado, o que é produzido. E até foi concebido um termo, né, que você me falou, que chama simonalizar. Por que esse patrulhamento e por que esse termo? Bom, por vários motivos, né? Eu acho que o simonal, né, como negro, e fazer aquele parte da própria Tropicália, não sei o quê. Eu estava no Maracanãzinho quando ele estava do lado do Henry Mancini, por sinal, que era o diretor do júri. E tu é? Eu estava lá, não sei o quê. Ele fez uma comoção. Foi um fenômeno que realmente nunca mais eu vi daquela magnitude. E ele estava realmente com a bola toda. E o que aconteceu com ele é que ele levou uma briga lá, ele foi para o DOPS e caguetou os caras. Associado a esse episódio, ele, assim, eu conto isso no livro, inclusive, que naquele festival em que ele fez aquela festa toda, tinham 3 negros que sacudiram o festival, naquele mesmo festival, e que os 3 foram simonalizados. O próprio Simonal, Tony Tornado, o Erlon Chaves e a Banda Veneno, quando eles entraram, eu quero um mocotó com aquelas luzes, foi um mal-estar no Maracanãzinho terrível, né? E o Tony Tornado, que começou a ter um romance com a Arlete Salles, que eu era amigo, inclusive, do filho dela, conseguiu usufruir da discoteca do Tony Tornado, com altas músicas de black music. E essas pessoas não faziam parte desse tipo de curriola que tem. Da panela, né? Que é aquela patota da MPB, né, que é uma sigla que, inclusive, muito infeliz. Você que é fã do Bob Dylan, que eu também é uma coisa assim, aquela coisa da música de protesto brasileira, difere muito do tônus da música de protesto americana, porque você ouve uma música brasileira, parece que o cara está com autocomiseração antes de estar com caminhando e cantando, está com peninha de si próprio, né? Então é uma coisa meio assim ressentida, introjectada, elevada à enésima potência, e aquelas pessoas eram pessoas que não estavam dentro da patota. E foi muito fácil taxá-los de traidores da causa, que sei lá qual era a causa, e essa simonalização virou um termo sombrio e muito corriqueiro, que as pessoas, olha, vamos simonalizar fulano, o fulano está simonalizado. Então isso virou praxe, né? Felizmente. E na corte, né? Porque o Rio de Janeiro ainda acha que tem a sua vocação para a corte, né? Totalmente. Já perdeu para São Paulo faz muito tempo, né? Brasília. Para tudo, barará, mas né? É corte total, né? E é patota e é turma. Ainda bem que eu fui bem aceito lá. Pois eu tive que sair de lá. Peninha, você sempre faz um retrospecto histórico do Brasil. Mas se a gente fosse historiar o presente, o mundo atual, na sua opinião, o que vai acontecer com o Oriente Médio? Qual o futuro dessas mudanças, a participação do jovem, da tecnologia, da internet,
nesse processo do É a Oriente nossa Médio. esperança, né? E na China também, né? Onde eu tive recentemente também, né? Como é que seria esse papel lá do jovem e tal. Quando a gente vê uma sei lá, né? Acho que muitos de vocês também, né? Mas com certeza o Lobão e eu, quando a gente vê uma ditadura sendo derrubada pelo povo na rua, estátua caindo, pô, cara, carbonários, como vamos chamar, maravilha, né? Tô junto. Né? Tem aquela velha história do imigrante, piada velha, horrível, mas vou contar igual. O imigrante, minha mãe contava, sabe, a quarta vez que eu cito a minha mãe, deve estar algum problema aí de piano. É que por causa que o Lobão citou 20 páginas aqui dele. O imigrante espanhol desembarca no Rio de Janeiro e o Botafogo tinha sido campeão, para tu ver como é antiga a piada, em 1967. E aí os caras, Botafogo, e o imigrante falou, ele é Palácio do Governo, ele é Palácio do Governo. Eu ouço Botafogo, também, no Palácio do Governo. Bora, tô junto, Botafogo, tá lá. Então, pô, legal, botaram fogo no Palácio do Governo na Tunísia, botaram fogo no Palácio do Governo no Egito, botaram fogo no Palácio do Governo quase no Iêmen, então quase botando fogo no Palácio da Síria. Mas as pessoas mais antenadas nessa situação sabe que não é exatamente, talvez não seja exatamente para melhor, né? É amedrontador, né? Eu vi uma vez um documentário maravilhoso, que até me inspirou a fazer um programa que o Pedro Bial e eu fizemos no Fantástico. Era um programa, claro, de um cara do Monty Python, aquele grupo americano, o Terry Gilliam. Era um programa sobre as cruzadas. E no meio do programa das cruzadas, ele diz o seguinte: os cristãos demoraram 400 anos para tornar os árabes intolerantes, mas conseguiram. Porque cada pessoa que estuda o Islã, a civilização árabe, o requinte daquela civilização, quem estuda especialmente um momento extraordinário da história, que é a Andaluzia, que é um dos momentos em que a humanidade chegou mais alto em sua história. Acho que só o Egito do Ramsés III foi... Por isso que eu fiz até aquela pergunta e a tua resposta é maravilhosa. Onde é que você queria ter vivido e em que época? E o Lobão respondeu, na Inglaterra daqui a 20 anos, porque daí eu reencarno e tal. Maravilha. Mas eu tenho essa obsessão. Onde é que eu queria ter vivido? Eu queria ter vivido no Egito do Ramsés, que quem conhece sabe que foi, só para dar uma ideia, foi o único lugar no mundo onde homens e mulheres tiveram realmente os mesmos direitos em toda a época, em 5.000 anos de civilização, o que já fala bastante do poder daquela civilização. Mas há um outro momento na história, a ocupação, quando os árabes supostamente invadem a Península Ibérica no ano de 700, que viria a ter grande influência em Portugal e na Espanha, e, por sua vez, no descobrimento no Brasil e da conquista espanhola, ibérica, da América. Quando os árabes ocupam a Península Ibérica no ano de 700, eles não invadem, eles vão lá em missão civilizatória, ensinar os europeus, dentre outras coisas, a tomarem banho, coisa que eles não faziam, aliás, não aprenderam, porque, de certa forma, não tomam até hoje, ao contrário do Lobão, que está bem cheirosinho. Uma das partes que mais chamou a atenção no meu primeiro livro, esse Viagem do Descobrimento, é que está escrito ali que os europeus tomavam de 1 a 2 banhos por ano, por determinação médica, porque havia grandes surtos de peste na Europa dos séculos XV e XVI, não se sabia a origem da peste, se achava que ela entrava pelos poros, então os médicos recomendavam que você desenvolvesse uma grossa camada protetora de cascão, de forma que a peste não penetrasse pelos teus poros abertos, que se abriam no contato com a água, né? Os árabes não só eram afeitos aos banhos e às águas, como a outras coisas que faziam nos seus banhos árabes também. Então, ao ocuparem a Andaluzia e criarem a sua capital em Granada, né, alguns de vocês devem conhecer a Alhambra, em Granada, aquela cidade extraordinária e aquele prodígio arquitetônico, lá eles desenvolveram a aritmética, a álgebra, a poesia, o xadrez, a criação de cavalos árabes, uma culinária inacreditável, uma arquitetura feita para você reverenciar o belo, porque eles achavam que, ao reverenciar o belo, você estava mais próximo do cosmos, mais próximos de Deus, e desenvolveram uma arquitetura totalmente enlevante do seu espírito. A agricultura em degraus, quem estuda essa civilização árabe na Andaluzia, fica encantado. Essa civilização foi destruída e dizimada pela Isabel e Fernando, Isabel a católica, que transforma o Ayatollah Khomeini num libertário.
Foi o Torquemada para botar para... E com o dinheiro saqueado aos árabes, na Alhambra, em Granada e nessa Andaluzia, reinava a mais absoluta tolerância entre árabes, judeus e cristãos. A invasão e a tomada, a reconquista hispânica da Espanha é um dos episódios mais sombrios da humanidade. E sabe que dia que Granada foi tomada? Foi tomada no dia 1º de janeiro de 1492. E no dia 12 de outubro de 1492, com o dinheiro saqueado a esses árabes, que todos os tratados foram rompidos, todas as promessas feitas de preservação de vida, de patrimônio, de árabes primeiro e de judeus, que depois seriam expulsos com grandes consequências, tanto da Espanha quanto de Portugal, e daí de Portugal por pressão das praças espanhóis. Esse é um momento trágico e negro na história da humanidade. E é nessa esteira que se dá a descoberta e conquista da América. Na verdade, a invasão da América, sem ser politicamente correto, porque, na verdade, foi uma invasão, inclusive uma invasão bacteriológica, né? Então, quando a gente vê o momento, e vou terminar agora, em que o Islã se encontra, quem conhece, admira e respeita, e sabe qual é o verdadeiro Islã, sente um tremor reverencial, porque é uma civilização extraordinária. O Alcorão é um livro maravilhoso, a cultura árabe claro, tudo bem, a cultura árabe nunca preservou liberdades individuais, não tem essa tradição de liberdades individuais, mas teve as liberdades que interessam basicamente ao IEE, aqui sem deboche, que são as liberdades de mercado e de comércio. Os árabes achavam que a guerra era ruim para os negócios, e por isso mantinham relações equânimes com judeus e cristãos na Andaluzia e em outros lugares seus, né? E isso acabou, e acabou por invenção do Ocidente. O Ocidente acabou com o que o Islã tinha, reduziu a níveis preocupantes o que o Islã tem de melhor e aumentou e preservou o que o Islã tem de pior. E agora vai chegar a hora de enfrentá-lo. Obrigado, Peninha. Só um registro, o IEE promove a liberdade, não só a liberdade econômica. Do mercado, tá bom, eu sei. O Fórum da Liberdade... Eu já tive até carteirinha do PT, pô, o que tu quer que eu faça? Mas rasguei. O Fórum da Liberdade está sendo transmitido online e estamos recebendo diversas perguntas pelo Twitter, eu já fiz diversas delas, mas como a gente está se aproximando ao final do evento, infelizmente vou ter que encaminhar a última pergunta ao Lobão. Bom, a internet, ela quebrou paradigmas em vários setores, mas especialmente na música. Essa questão dos downloads, que agora qualquer pessoa pode trocar, pode baixar, muitas vezes violando direitos autorais, outras vezes não, mas ao mesmo tempo também possibilitou que bandas, artistas independentes surgissem sem estarem submetidos a nenhuma gravadora, a nenhum grupo. Na sua opinião, quais são os benefícios e prejuízos da internet para a tua área? É uma boa pergunta. A princípio é sensacional, mas eu estou morrendo de medo nesse exato momento, porque a internet não é essa panaceia toda dentro do nosso setor, não. E uma coisa que eu sempre presto atenção é que, até hoje, o que realmente vai fazer sucesso é o que vai tocar no rádio. Por exemplo, você pode ter 1 milhão de seguidores que ouvem a sua música na internet, isso não vai imprimir culturalmente na nação. E o que a coisa se torna sombria é que o próprio segmento de música independente está se fiando nisso e está vendo uma esquizofrenização cultural no Brasil em que, ao meu entender, os melhores artistas, os mais ousados, os mais talentosos, eles estão num limbo, numa espécie de oblívio cultural, porque eles fazem parte de um circuito enorme, independente, que, por sinal, floresceu muito na década de 90 e 2000, e nós temos grandes festivais de 50 mil pessoas no Acre, em Belém, Brasília, Ceará, e todas essas bandas tocam. Mas o problema é que, com o advento da sucateação da execução de rádio, somado com essa euforia, essa confiança excessiva nos resultados da internet por parte dos músicos independentes, o fosso está aumentando cada vez mais. Eu fiz várias palestras no transcorrer de todos esses anos
E eu sempre falo para os meninos, eu falei, pô, a gente tem que atacar o mainstream, porque a gente não pode ficar com essa síndrome de Racionais MC e querer ficar no seu gueto, porque o papel da música é você imprimir no inconsciente coletivo aquilo que você está fazendo. O Godard falava sobre filmes, aquilo que eu considero que se aplica para a música também. Um filme que não é visto é um filme que não existe. E a música, na internet, parece que ela dá esse tipo de visibilidade, mas ela, na verdade, acaba enguetizando muito mais, porque dá essa sensação de independência, mas o fato e o resultado é que esses jovens continuam anônimos perante a toda a sociedade em geral, e quem se desloca tem preferência. E o que acaba se deslocando é o inofensivo, é o idiota, é o anódido, é o subserviente, né? E é geralmente o artista medíocre que acaba ocupando o Faustão, ocupando as rádios, ocupando as novelas, porque, além de preteridos, os bons e jovens artistas, eles próprios estão se fiando num empreendimento que é um fantasma. A gente precisa entender que é uma sinergia. A internet mostra, o rádio faz o sucesso e a televisão consagra. Porque também, se você for para o Faustão com uma música inédita, o público vai ficar com cara de paisagem e o empresário não vai contratar aquele show. Porque, mas você não está animando a plateia. Então, tem todo um processo e as pessoas estão simplificando e reduzindo esse processo. E eu sempre convido, e as pessoas morrem de raiva de eu chegar e dizer, olha, temos que ser mainstream. Afinal de contas, eu, por exemplo, eu me especializei em tocar em rádio. Minhas músicas têm 3 minutos e meio, refrão, introdução, lá, e lilili. E é isso que a gente quer, entendeu? Agora, tem que tocar no rádio, porque as plataformas que nós temos aqui são Faustão, a novela, e são essas. E nós só vamos conseguir progredir e avançar se a gente aceitar essa situação, entrando e fazendo o trabalho, no caso, sujo. Você tem que falar com pessoas. Se você não falar, vem o Valdir Soriano, vem fulano e tal, vai lá e faz. Entendeu? Então, é um perigo. Só para concluir que a internet ela deveria ser vista como um coadjuvante importantíssimo, mas um coadjuvante, e não o protagonista. Lobão, Peninha, muito obrigado. A participação de vocês foi incrível. Realmente, um painel excelente. Dentro de instantes, daremos início à solenidade de abertura desse evento. Obrigado a todos.